Saga de Anjos da Noite é baseada no conflito entre as espécies de imortais, como vampiros, lobisomens, lycans aprimorados e híbridos. E um ponto que é pouco explorado e que na verdade é a base para tudo são os problemas e relações entre os três primeiros dos imortais. E hoje veremos um pouco sobre estes personagens essenciais para toda a estrutura de Underworld: Alexander, o primeiro dos imortais, e seus dois filhos, Marcus e William, o primeiro dos vampiros e lobisomens, e como essa família mudou todo o mundo. Olá, imortais! Antes de sermos infectados por um morcego para conseguir impedir o nosso irmão que foi mordido por um lobo, gostaria de agradecer a todo o apoio dado até o momento. Tenho vídeos exclusivos sobre cada um desses personagens e sobre todos os outros estados, assim como os vídeos do Corvinus do clã inteiro, de tudo. Então, quer saber todas as informações direitinho sobre todo mundo que tá aqui? É só ir no meu canal e ver o que tá acontecendo. Não precisa ficar, você sabia... Então já deixa aquele like, se inscreve no canal e acompanha até o final para ver as tramas familiares dos Corvinus. Tramas e histórias são geralmente fundamentadas no mundo e na história dos personagens que acontecem neste universo. Ter este suporte para um enredo ajuda muito a tornar eventos e atitudes muito mais compreensíveis para a audiência. Isso não quer dizer que seja necessário algum nível de realismo ou ter apenas coisas que podemos compreender e entender naquele momento. E sim, que uma boa trama vai se elaborar baseando em fatos passados e a vivência dos personagens, sejam tais protagonistas ou antagonistas. Nem mesmo toda explicação precisa ser dada logo de início, menos ainda pensada de antemão pelo seu autor. Saber explorar o passado para dar vivência aos atos dos personagens é uma técnica totalmente válida e que pode trazer grandes surpresas, uma vez que a mente do autor muda ou até mesmo entende melhor o seu próprio mundo, ou como este deveria se desenvolver. Um grande exemplo disso foi toda a saga do Um Anel. No início, no Hobbit, este item mágico não parecia ter toda a importância que um dia viria a ter na sua continuação, O Senhor dos Anéis. Aquilo foi uma ligação genial, na minha opinião, de como interligar duas histórias que se alimentam, mas não se copiam. A mesma coisa poderíamos dizer aqui em Anjos da Noite. Quando começamos a nossa jornada por este mundo de vampiros e lobisomens, somos apresentados de relance a algo ainda maior, a possível origem dos vampiros, lobisomens e um ser imortal misterioso, e que o laço entre eles seria mais antigo e forte de todos, o familiar. E paramos para pensar que este vínculo em algum tipo de pacto de não agressão antigo, ainda que quebrado em tempos modernos, foi o causador de milhares de vidas se perderem em conflitos, e estes eternos pela noite, e algo que seria um grande paralelo à vida destes três imortais. O clã Corvinus neste universo começa com Alexander. Se ele já tinha este nome ou se adquiriu este algum tempo depois é um mistério. Algumas pessoas podem falar que isso não faz sentido, pois este personagem teve a sua origem no 5º século na Hungria. Isso é um tanto inconsistente com a nossa história, uma vez que nessa época a ideia de Hungria não existia direito e que o nome Corvinus seria apenas apresentado ao mundo muito tempo depois, na época do Vlad Tepes, ou também conhecido como Drácula. E essa ligação não é à toa. O Corvinus histórico teve contato com a figura que inspirou o primeiro dos vampiros. E em épocas antigas, a figura de vampiros e lobisomens eram muito mescladas, chegando ao ponto de muitas vezes serem a mesma figura. Daí, a possível inspiração para ser, no caso de Alexander, o progenitor das duas espécies. E algo muito interessante é que neste processo todo não temos nada de sobrenatural envolvido, ainda que realmente não acredito que naquela época os personagens envolvidos em todo o enredo teriam alguma ideia do que era um vírus ou DNA,
E ainda assim, são devido a essas ideias que os imortais existem neste mundo. Se quiser uma explicação mais a fundo sobre o Strain, tem um vídeo dedicado apenas a isso. Aqui darei um resumo do conceito, que já será o suficiente para entender o vídeo, então não se preocupe. O Corvinus Strain é uma anomalia em forma de vírus que fica dentro das células e normalmente fica dormente, mas existem algumas coisas que poderiam incitar o Strain a se manifestar, principalmente doenças e outros vírus. Por exemplo, a vila onde Alexander morava foi alvo de uma grande praga desconhecida, e esta levou a vida de todos os seus habitantes, menos a dele. De alguma forma, a anomalia usou a doença para se moldar e trazer um benefício para o corpo. Neste caso, foi a imortalidade. Então temos agora o Strain ativado com o poder da imortalidade. E quando digo isso, quero dizer que não sente o tempo passar, doenças comuns não o afetam, mais ou menos, e até mesmo podem ficar sem se alimentar por séculos. Porém, danos severos aos corpos podem causar os seus fins. E a anomalia foi passada para todos os seus filhos, em sua forma ativa para os 2 primeiros e em sua forma dormente para o terceiro, fazendo assim o nascer de 2 filhos imortais, Marcus e William, ainda em suas formas base. Eu lembrei do Freeza por algum motivo. That's not my... Eu não sei imitar o Freeza. Repara. You must not be harmed. Alexander consegue acumular muitas riquezas, um dos benefícios de ser um Lorde da Guerra em tempos antigos, e ainda mais quando se tem a grande vantagem de ser imortal. E essas riquezas e poderes vieram em conjunto com uma família. Ele se casa com uma mulher chamada de Helena, e com ela tem 3 filhos, os gêmeos idênticos, Marcus e William, e um outro que nasce mortal. E como as únicas coisas que sabemos sobre o terceiro filho é que ele nasceu, teve descendentes, assim passando o Strain para frente, teremos que focar os nossos esforços nos 3 primeiros imortais originais, Alexander, Marcus e William. Os 2 irmãos, devido às suas habilidades e creio que também ao status social, eram conhecidos por serem muito aventureiros e descuidados. Gostavam de cavalgar durante a noite para se aventurar pelo mundo. Se aventureiros, para a sessão da tarde. E foi em uma dessas aventuras noturnas que foram atacados por um lobo feroz, que possivelmente continha o vírus da raiva. E este, ao atacar Marcus, que é salvo por seu irmão, porém é mordido no processo. Em pouco tempo, William se torna o primeiro dos lobisomens e começa uma campanha de devastação por toda a região. Só que isso ele faz pois o Strain tinha se modificado e adequado ao vírus e ao DNA do lobo, e em teoria agora não passava de uma besta, uma fera sem sentimentos e sem raciocínio. E é este momento que os problemas entre eles realmente começam. Alexander, deste ponto em diante, sente uma grande culpa por ter deixado seu filho ficar em tal situação. Talvez um conselho, uma ordem mais rígida, faria com que os gêmeos tivessem mais atenção em suas vidas, e Marcus carregaria a angústia de não fazer nada por seu irmão, aquele que o entendia como ninguém. Nenhum dos 2 lados tinha a coragem, nem mesmo os recursos para lidar com um lobisomem. Não poderiam acabar com ele pelos laços de família, ao mesmo tempo que era uma bomba relógio, pois, ao atacar os humanos, espalhava a sua infecção, transformando mortais em lobisomens, que ainda que não tão fortes quanto ele, ainda assim muito perigosos, principalmente em grandes números. Deste momento começava a primeira guerra contra William e a horda de lobisomens. Para isso, Alexander usaria sua experiência como general e suas riquezas para conter tudo o máximo possível, e em teoria a primeira interação dos Cleaners. E Marcus se infecta com um morcego para se tornar o primeiro dos vampiros e formar exércitos de mortais para combater as crias de William. Deste momento em diante temos um total impasse entre eles. William começa a causar um grande nível de devastação nesta região e também com o poder de espalhar para muito longe devido à sua praga. Alexander se torna incapaz de terminar o problema pela raiz. Ele aparentemente consegue ter informações sobre todos os segredos dos vampiros, lycans, lobisomens, tem conhecimento sobre a prisão e também qualquer informação que eles possuam.
e ainda assim fica totalmente imóvel quando se trata de impedir os seus 2 filhos. Ele ainda tenta ver os dois como 2 crianças, coisas que ele não poderia se colocar no caminho para terminar uma vez por todas, ao mesmo tempo que Marcus não poderia finalizar o seu irmão. A atitude de querer proteger William a todo custo é um dos grandes problemas entre os anciões e os vampiros, e na verdade é um incidente inicial que causa grandes problemas entre eles. E para que não me estenda demais aqui e perder toda a ideia, tem um vídeo explicando tudo isso, que também é um dos vídeos mais famosos aqui do canal até o momento dessa gravação. Temos então 2 seres poderosos e influentes tentando impedir que os lobisomens fiquem fora de controle, mas nenhum deles tentando realmente terminar com o problema. Este seria solucionado devido aos filhos de Marcus, Victor e Amelia, que prendem William em um lugar secreto, com a intenção de deixar ele para todo sempre naquele lugar. E neste momento, ao invés de tentar tomar controle das ações de Marcus ou chegar em algum ponto de encontro, deixa ele ficar entre vampiros e eles crescem em poder em níveis nunca vistos antes. Ainda pior, Alexander se dá o trabalho de esconder as evidências dos vampiros e outras criaturas, só que nunca sem puxar a cortina para realmente resolver o conflito e salvar milhares, se não milhões de pessoas. Toda essa situação se espalha por vários séculos, Marcus e seus filhos liderando os vampiros, tentando crescer o império cada vez mais. Os lobisomens, ainda que não muito aparentes, e os Lycans se faziam grandes inimigos para as criaturas da noite. Porém, tudo cai nos tempos modernos. Em um acidente, Marcus, enquanto estava em torpor, acaba por tomar o sangue de um Lycan chamado de Singe. Isso faz com que ele se torne um híbrido. E sei que isso pode ser um ponto de discussão, se isso seria um furo de roteiro ou de lógica, só que eu sei que é algo que algum dia eu farei um vídeo um pouco mais longo sobre o assunto, só que depende de muita coisa. Porém, uma coisa é certeza, que ele se torna um híbrido, e isso é de extrema importância, pois este evento muda completamente o comportamento dele. Marcus passa boa parte de sua vida de vampiro nas sombras de seus filhos vampíricos, e o processo o transformou. Deixa sua mente um tanto mais animalesca, um tanto mais Lycan e com raiva. E nessa nova percepção de Marcus faz com que ele tenha 2 grandes pensamentos. Ele quer se tornar um novo deus, criar uma nova espécie, e para isso precisa primeiro transformar seu irmão em um híbrido e finalizar o seu pai, pois Deus não tem pai, nas palavras do Marcus. Marcus fere gravemente Alexander, que finalmente, depois de centenas de anos, percebe que fez um erro. Criou seus filhos errados e deixou eles fazerem o que quiserem pro resto da vida. E dá o seu sangue para Selene, para que ela se torne mais poderosa e consiga enfrentar Marcus. E este é derrotado por ela, William é derrotado por Mike, um descendente direto do filho mortal dele. Então ainda tá tudo em família. É impressionante porque ele dá os poderes para a Selene, certo que a Selene também não é nenhuma heroína. Ela luta pelos vampiros, ela não quer saber muito dos Lycans, ainda que eles sejam o que for. Algum dia eu vou falar mais sobre a moralidade e tudo em Anjos da Noite. Eu sei que eu falo que eu já fiz vídeo, eu vou fazer mais vídeo, mas gente, é assim, não tem como eu ficar parando toda hora só para explicar alguns pontos que eu acho que devem ser melhor explicados. Se vocês me desculpem, mas né, se você quiser ver esses vídeos, se inscreve no canal que tá uma maravilha. Então deixa o like, se inscreve, deixa um comentário. Que vídeo você mais quer ver sobre Anjos da Noite. Eu sei que tudo isso parece uma estrada muito rápida e direta para o fim, mas este foi o caso para os nossos 3 imortais. E ainda que com grande ligação, eles nunca apareceram no mesmo tempo na mesma cena. O elo entre eles sempre foi Marcus, o que diz muito sobre a relação dos imortais. Quando falei sobre a construção de um mundo, dei o exemplo de como pegar uma ideia do passado e jogar ela para frente e fazer uma grande expansão. Assim, várias outras ideias são jogadas por aí e criando outras histórias no caminho. E quem sabe voltar ainda mais para dar mais contexto para o resto, e assim é possível se criar um mundo infinito em possibilidades que sempre se centra nas ideias que já estamos acostumados. Isso torna o mundo digestivo e faz com que nós tenhamos toda essa ideia. Então,
Quando nós jogamos as ideias e retomamos, este mundo se autoalimenta. Não é somente uma questão de jogar a trama para frente. Os imortais, os 3 imortais iniciais, têm essa relação. Eles são uma grande base. Não estou falando que eles deveriam ter ficado vivos, não estou abdicando para uma modificação de roteiro, nem nada disso. Claro que se for para ter um reboot, se quiser deixar vivos, beleza. Mas não estou dizendo que isso seja necessário, e sim que deveria se retroalimentar mais sobre o assunto, pensar sobre quais são as consequências maiores disso. Pouco ouvimos falar sobre as consequências disso. Apesar de terem algumas, elas deveriam ser muito mais impactantes. A relação entre eles teve sim uma conclusão, mas poderia ter sido muito mais do meio. Outras histórias poderiam surgir deste embate eterno entre uma família que, por mais que entrasse em guerra, tinha algum nível de respeito pela existência um do outro, todos menos William, a grande vítima de seu destino e também o causador da insanidade de Marcus no fim da sua vida e grandes angústias na sua duração. O fim dos imortais não trouxe o fim para suas espécies, elas continuariam de certa forma, evoluindo, marchando pelo tempo, cada uma buscando seu potencial e seu lugar, e as lendas dos imortais, algum dia, seria apenas isso, pois o mundo não teria mais eles para criar histórias. Estão no esquecimento. É isso aí então, meu povo. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Chegou até aqui. De novo, você é uma ótima pessoa. Se você não chegou aqui, desculpa. Mas você menos. Brincadeira. Bem, é isso aí então. Mais um vídeo aí sobre essas tríades também interessantes no canal. Como eu disse, é uma coisa que tem muita lore aí pra fazer. Tem muita coisa interessante. Mas tem muita coisa interessante vindo. Se souberem o que tá vindo por aí. Se eu fosse vocês, eu me inscrevia no meu próprio canal, hein? Acho legal isso, hein? Então fica aí com um vídeo sobre os híbridos e os 3 anciões, que tá bem interessante também sobre esse tema, hein? Valeu!